Bem, meus irmãos, como eu falei com vocês aqui, hoje, dia 13 de janeiro de 2022, nós estamos reiniciando os nossos estudos e hoje, quinta-feira, eu estudo dessa obra maravilhosa de Hermínio de Miranda, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade. Nós já começamos o estudo do livro, né? Mas ainda estamos praticamente no início. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos estudando, eu vou dizer aqui direitinho, porque pode ser que tenha alguém que não fazia parte do grupo e resolveu começar a estudar. Nós estamos estudando o capítulo 2, Mini Biografia, item 8, o susto e a primeira psicografia, né? Então, nós vamos aqui iniciar o nosso estudo. E diz assim o nosso irmão Hermínio de Miranda: lembrou-se nessa altura de uma conhecida sua, uma amiga, que se dizia espírita. Procurou-a para uma conversa e relatou-lhe o que se passava com ela. Então, a Regina, que é o nome que o Hermínio deu a essa personagem, né? A essa moça, a essa médium, que ele está estudando a vida dela, ele deu o nome a ela de Regina. A Regina, nas suas elucubrações, nas suas preocupações, acabou lembrando de uma antiga amiga sua, que se dizia espírita. Então, ela decidiu procurar essa amiga para ter uma conversa com ela. E relatou-lhe o que se passava com ela. Após ouvi-la, a senhora lhe disse que tinha uma irmã. Então, essa amiga quer ajudar. Ela quer ajudar. Está cheia de amor, como diz o pessoal, né? Está cheia de amor para dar. Quer ajudar, cheia de boas intenções. Então, disse: ó, eu tenho uma irmã médium que dirigia um centro. Se Regina quisesse, poderia pedir ao guia da irmã para conceder-lhe uma consulta e dizer-lhe como proceder. Sem nenhuma experiência de tais práticas e não tendo a quem mais recorrer no plano físico, Regina concordou com a proposta e aguardou com certa expectativa a consulta. Ora, ela estava desesperada, cheia de problemas, cheia de decepções. Aí aparece alguém e diz: eu posso te ajudar. Ela logo, inexperiente, mas precisando de ajuda, aceitou o convite. No dia indicado, encontraram-se no local pré-estabelecido, sendo logo avisada pela sua companheira, algo desconcertada, que infelizmente não daria para fazer a consulta na residência da irmã, conforme ficara combinado, porque no início a irmã dessa amiga dela, né, tinha proposto que a Regina recebesse a consulta na sua residência, mas agora a situação mudou e aí a consulta não poderá mais ser feita na residência da Regina, né? A outra tivera de ir ao centro para alguma tarefa inadiável e inesperada. E era lá que Regina seria atendida. Inexplicavelmente, a mudança de planos causou certa inquietação à consulente, que é a Regina, né? Teria preferido a consulta particular, que não a exporia mais do que o necessário. Não havia, contudo, como recuar. Por isso, seguiu em frente a despeito de seus temores. O centro funcionava em bairro muito distante. Depois de longa viagem de ônibus, saltaram e seguiram por um caminho estreito, ladeado de capim e arbustos. Crescia a inquietação de Regina. Algo não estava bem naquilo, mas ela atribuía tal sensação às reservas com as quais considerava a prática espírita em geral, sobre a qual ouvira comentários um tanto desairosos. Caminharam um bom trecho até chegar à casa onde funcionava a instituição. Sua companheira adiantou-se e entrou primeiro. Regina seguiu. Mal transpôs a entrada,
viu-se aturdida em frente a um enorme grupo de pessoas que se agitavam ritmadamente em ambiente enfumaçado, no qual se misturava o odor acre do charuto e o dos defumadores. Os agitados bailarinos vestiam-se de branco, o ritmo dos instrumentos era ensurdecedor. Mesmo assim, Regina ouviu nitidamente uma voz interior que lhe dizia imperiosa: vá embora, volte para casa imediatamente. Não havia tempo a perder. Quer dizer, naquela época, né, na época que Regina passou por essa situação, a gente percebe que essas casas espíritas, vamos dizer casas espiritualistas, elas ficavam em regiões mais afastadas, porque havia muito preconceito contra esses grupos espiritualistas. O pessoal da Umbanda, o pessoal da Candomblé, do Candomblé e de outras denominações espiritualistas, não é? Por isso que você percebe, o centro era num bairro distante, ela tinha que andar um caminho meio tortuoso, e quando chegou lá, era uma situação que ela não... Então, aquilo a assustou muito. E o que eu achei interessante aqui foi o amigo espiritual que deu aquela ordem para ela: vá embora, volte para casa imediatamente. Então ele diz: saia daqui. Isso me lembrou um fato que eu achei muito interessante. Há uns anos atrás, eu devo ter contado isso para vocês, eu estava na Bienal do livro, né? E eu entrei num estande espírita, e nesse estande tinha uma pilha de livros que estavam para serem lançados. A capa do livro principal, que estava na frente do estande, era muito sugestiva. Era uma capa, sabe aquelas capas tchan, 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 tchan? Mas o nome do livro tinha até um tema interessante dentro de um estudo que eu gosto de fazer. Mas eu ficava olhando para a capa, porque a capa tinha assim, o fundo parecia um couro de cobra. E tinha um desenho no meio, que não era muito simpático, e o fundo assim da capa, né, era tipo uma coisa de cobra, né? Mas o nome era interessante. E eu fiquei alguns minutos na porta assim do stand, percebendo, eu vou pegar o livro para ver, eu vou comprar, não vou comprar. Fiquei naquela dúvida, né? Mas a capa estava me incomodando. Mas é aquela coisa, né? A intuição está ali. Não toca a mão nisso. Isso não é bom. Pela capa, não deve, apesar do título ser sugestivo, pela capa não deve ser uma coisa. Mas mesmo assim, eu resolvi pegar o livro e abrir e começar a ler algumas páginas. Aí eu peguei, abri, e quando eu estou lendo as primeiras páginas, eu ouvi dentro da minha cabeça, sabe aquela voz? Tipo, eu me lembrei quando eu vi isso aqui: larga isso! Eu tomei um susto tão grande, porque me parecia que tinha alguém do meu lado dizendo para mim, assim, praticamente perto do meu ouvido: larga isso. Aí eu parei e olhei assim, sabe? Para ver se, nossa, quem é que fez isso, né? Falou comigo assim. Quando eu olhei, o estande só tinha um vendedor e ele estava um pouco distante. Não podia ser ele. E eu estava com o livro na mão, aí eu peguei, joguei o livro em cima da pilha e saí correndo. E aquela voz ficou na minha cabeça, sabe? Larga isso! Então, a espiritualidade, né, ela às vezes não dá esses toques. Quer dizer, eu já estava meia suspeita. Quer dizer, aquilo já deveria ser um toque do amigo espiritual. Mas como eu, mesmo assim, peguei o livro, abri e comecei a ler, aí ele foi taxativo, né? Larga isso, mas falou tão alto que aqui eu me assustei com a voz. E eu pensei assim, todo mundo ouviu, né? Da forma que foi alto. Não, era só para eu ouvir mesmo, né? Então, quando eu vi ele falando aqui, vai embora, volte para casa imediatamente, eu disse assim, nossa, parece até que sou eu recebendo um puxão de orelha. Com uma mola, e aí continuando aqui o Hermínio,
Como uma mola comandada por irresistível força, ela virou-se e saiu porta fora, com toda a pressa de que era capaz, quase correndo. Sua companheira saiu-lhe no encalço, a vizinha, né? Preocupada, gritando pelo seu nome, pedindo-lhe que parasse. Mesmo que o desejasse, ela não conseguia deter os passos e logo adiantou-se, tanto que a mulher desistiu de detê-la ou de segui-la. O problema agora era encontrar entre os inúmeros atalhos mal traçados pelo meio do mato. Conseguiu, contudo, chegar. Eu vou pedir para o companheiro, uma companheira aí, eu acho que ligou o microfone. Deixa eu ver aqui. Não, acho que já desligou. É porque dá logo uma interferênciazinha. Então, isso aqui, ó. O problema agora era encontrar o caminho certo entre os inúmeros atalhos mal traçados pelo meio do mato. Conseguiu, contudo, chegar esbaforida, quer dizer, cansada, nervosa, ao caminho principal. Na verdade, não sabe ao certo como conseguiu safar-se daquele labirinto. Quando deu o acordo de si, estava já na estrada principal, pela qual percorrera bom pedaço. Estaria sob controle mediúnico de alguma entidade amiga? É o que ela supõe. Porque quando ela foi, ela não ficou preocupada em gravar o caminho. Devia ser um caminho ali pelo meio de um terreno baldio, né? Ela ficou preocupada. Então, quando ela saiu correndo, ela ficou assim: como é que eu vou chegar na estrada? Mas alguém ajudou-a para que ela conseguisse sair daquela confusão. Aí aqui. Ficou ali por algum tempo, até que surgiu um ônibus e ela o tomou de volta. Só então pôde fazer uma avaliação mais serena da situação. Sentia-se arrasada, desconcertada e com um sentimento de vergonha, e principalmente confusa. Estranha angústia invadiu-a e as lágrimas começaram a correr-lhe. Porque ela estava cansada daquela situação toda, ela queria uma solução, ela queria resolver o problema. Então surgiu uma oportunidade que ela acreditou que era o certo, chegou lá, viu aquela situação, recebeu um puxãozinho de orelha do amigo espiritual, aí voltou decepcionada, cansada de tudo aquilo, né? Ela realmente estava chegando a um limite. Se para ser médium precisava fazer aquelas coisas, então ela não queria ser. Chegou em casa ainda perturbada e confusa e sem saber o que fazer a seguir. Né? Que fazer? Não tinha uma tarefa a realizar, ela tinha essa intuição. Seria aquela a única maneira de desempenhá-la? Um pouco mais calma, lembrou-se de que afinal ela também era médium e que poderia tentar naquela emergência, e era uma emergência, recebeu uma orientação de seus amigos espirituais. Estranho que não havia antes pensado nisso. Deixara-se talvez empolgar pela aparente segurança e experiência da sua conhecida, que se oferecera para levá-la à irmã, mesmo porque esta já era médio experiente e habituada, segundo parecia, ao trabalho de aconselhamento. Regina foi à estante, retirou de lá o livro dos médiuns e localizou a passagem que Kardec transmite instruções sobre a maneira adequada de exercer a mediunidade psicográfica. Lá estava: sentar-se comodamente, fazer uma prece, segurar o lápis pousado levemente sobre o papel e aguardar. Assim foi feito. Na prece, procurou com o pensamento e a emoção aquele amigo especial, pedindo-lhe, se possível, uma orientação. Aquele amigo espiritual que vinha já anteriormente ajudando-a. Se ela era médium, queria servir. Sentia-se honrada com o mandato e julgava chegada a hora de dar início ao trabalho. Mas por onde começar? Será que existia apenas aquela forma de exercício mediúnico que vira lá no centro do bairro distante? Era para lá que ela deveria ir, enfrentando todas as dificuldades que isso acarretava? Era lá que estaria posta a tarefa à sua espera? E que era aquilo, afinal, que lhe parecera tão diferente de tudo quanto ler a respeito?
A prece ajudou a acalmar-se. Ficou ali imóvel, apenas segurando o lápis, sem exercer maior esforço ou tensão sobre a superfície do papel. O braço foi ficando pesado, pesado, invadido por uma ligeira sensação de dor. De repente, ficou leve, como se fosse flutuar, movimentou-se sozinho e sua mão começou a deslizar sobre o papel. Aquilo era novo para ela, uma verdadeira surpresa. Por alguns momentos, ela ficou a observar o braço, a deslocar-se como se não fosse parte de seu corpo, e sim um objeto destacado e autônomo, que se movia com seus próprios recursos. A mão, contudo, não conseguia traçar senão rabiscos sem sentido. Ela ficou por um momento sem saber o que fazer. Em seguida, ouviu a voz do seu amigo que lhe recomendava segurar o lápis com mais firmeza. Feito isso, assistiu maravilhada produzir-se ante seus olhos a primeira mensagem psicográfica na qual seu amigo se utilizava de sua própria mão para dizer-lhe algo. Foi uma mensagem sucinta. Eu vou pedir a vocês para pegarem, era para me ter falado antes, mas eu não falei, o Livro dos Médiuns. Por favor, peguem o Livro dos Médiuns e abram no capítulo 15. Capítulo 15. Dos médiuns escreventes ou psicógrafos. Capítulo 15. É o item 178. Vamos dar uma lidinha no item 178. 178. Todo mundo já achou? Muito bem, vamos lá. De todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo. Então, de todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo. Para ele, deve entender todos os esforços, porquanto permite se estabeleçam com os espíritos relações tão continuadas e regulares como as que existem entre nós. Então, para aquele que sente que tem, né, esse tipo de mediunidade, ele deve buscar voltar a sua atenção, os seus estudos, para esse tipo de comunicação. Mais tarde, numa aula futura, nós vamos ver uma colocação de Kardec quando ele fala sobre esse tipo de coisa. Então, vamos continuar aqui. Com tanto mais afinco deve ser empregado, quanto é por ele que os espíritos revelam melhor sua natureza e o grau do seu aperfeiçoamento ou da sua inferioridade. Então, olha só. Com tanto mais afinco deve ser empregado, tá? Quanto é por ele que os espíritos revelam melhor a sua natureza. Então, quando ele diz com tanto mais afinco deve ser empregado, os nossos esforços, porque é através desse meio que os espíritos revelam melhor sua natureza e o grau do seu aperfeiçoamento ou da sua inferioridade. Porque, às vezes, através da psicofonia, o espírito dá uma mensagem. Você escuta aquela mensagem e, muitas vezes, você não tem naquele momento, a oportunidade de fazer uma análise. Até porque você escutou aquela mensagem. Aí você vai para casa, começa a refletir. O teor da mensagem começa a se perder, não é? Muitas vezes acontece isso. Se a mensagem é de 5 minutos, vamos dizer uma mensagem de 3 minutos, que o orientador
ou aquele espírito que se apresenta com. Você não vai reter os 3 minutos de mensagem na nossa memória. Você não vai reter. Você vai reter alguns trechos. Dali a 2, 3 dias, você já ficou com muito pouca coisa. Mas quando a mensagem é psicografada, ela está no papel. Normalmente, aquele que recebe a mensagem, passa a mensagem a limpo, então ela fica numa escrita de melhor ser compreendida. Quando a casa espírita tem aquele grupo que analisa as mensagens que chegam, e isso é importantíssimo. E nós estamos fazendo um curso, eu e a Denise, sobre controle universal das comunicações. Eu vou passar o link até para vocês. Está lá no início do Evangelho, quando Kardec fala sobre o controle universal das comunicações. E ele fala do controle, mas o controle é aonde a comunicação é analisada. Esse é o controle. É a análise profunda da comunicação. Então, quando a gente recebe uma mensagem da Casa Espírita, seja de quem for, pelo menos isso quem disse são os espíritos, nós devemos analisar. Se a mensagem é psicografada, fica mais fácil, porque ela foi passada limpo, e nós vamos ler aquela mensagem. Vamos analisar aquela mensagem. Vamos ver se a mensagem é realmente uma mensagem, deixa eu só pegar aqui, se a mensagem realmente ela é verídica, se ela realmente ela é consistente. Então, esse curso, eu vou passar até para vocês os áudios, é do item 2 da introdução, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Isso é muito importante. Então, os espíritos não vão ficar chateados com isso. E através da psicografia, você tem condições de pegar aquela mensagem na íntegra e analisar, ler quantas vezes forem necessárias. Entendeu? E não tem risco de, eu perdi algum trecho da mensagem. A não ser que alguém tenha gravado em áudio, mas é muito difícil isso acontecer. Já, por isso que ele diz aqui, com tanto mais afinco deve ser empregado, quanto é por ele que os espíritos revelam melhor sua natureza e o grau do seu aperfeiçoamento ou da sua inferioridade. Porque às vezes você tem um texto lindo, mas naquele texto tem 1 ou 2 palavras que, pimba, acende a luz. Você diz, opa, essa palavrinha, essa expressão, essa frase aqui não ficou bem colocada. Então, aí você já começa a suspeitar. E continua Kardec. Pela facilidade que encontram em exprimir-se por esse meio, eles, os espíritos, nos revelam seus mais íntimos pensamentos e nos facultam julgá-los e apreciar-lhes o valor. Para o médium, a faculdade de escrever é, além disso, a mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício. Então, a melhor, a que tem mais facilidade de se desenvolver pelo exercício. Na questão 179, eu não vou lê-la toda, não. Eu vou começar no 2º parágrafo. Vamos dar uma olhadinha no 2º parágrafo da questão 179. Diz assim: quando atua diretamente sobre a mão, o espírito lhe dá uma impulsão de todo independente da vontade deste, quer dizer, do médium. Ela se move sem interrupção e sem embargo do médium, quer dizer, sem controle do médium, né? Foi isso que a Regina estava narrando. Enquanto o espírito tem alguma coisa que dizer e assim ele acaba, tá? Nesta circunstância, o que caracteriza o fenômeno
E ele está falando aqui, esse item 179 é dos médios mecânicos. Nesta circunstância, o que caracteriza o fenômeno é que o médium não tem a menor consciência, são os médios mecânicos, do que escreve. Quando se dá, no caso, a inconsciência absoluta, tem-se os médios chamados passivos ou mecânicos. É preciosa esta faculdade, por não permitir dúvida alguma sobre a independência do pensamento daquele que escreve. E agora eu me lembrei daquele fato que aconteceu com Eurípides Barçanufo, quando ele foi visitar a fazenda do tio dele. Agora me fugiu o nome do tio dele, era lá em Minas. Senhor... Ai, não é Januário, não, eu esqueci o nome. O tio dele era espírita e tinha uma casa, um centro espírita na fazenda. Eurípides era católico, apostólico, romano, ajudava os padres na realização das missas, porque inclusive ele falava latim, falava muito bem, e naquela época as missas eram rezadas em latim, por volta de 1920, 25, por aí. Chegando lá, o tio já tinha tido uma conversa com ele sobre a doutrina, mas ele estava reticente, né, em aceitar isso. Mas ele foi atendendo o convite do tio. Chegando lá, ele sentou lá no final do salão, começou a reunião pública e um senhor, trabalhador da fazenda, devia ser um peão ali da fazenda, muito pobre, totalmente analfabeto, que era muito comum naquela época, 1920, 1925, né? Grande parte da população agrícola era analfabeta. E esse senhor começou a psicografar. E o tio, é claro, né? Quase que o nome dele me veio à cabeça agora. O tio avisou que esse senhor estava psicografando. E aí Eurípides, na sua mente, pensa assim: eu só acredito se eu receber, se a mensagem for assinada por João Mariano. Obrigado, Carmen. Senhor Mariano, tio de Eurípides. São os universitários me apoiando aqui. Senhor Mariano. Então, ele pensou assim: eu só acredito se essa mensagem que está psicografando for assinada por João Evangelista. Mas isso ele pensou, ele não falou. E assim decorreu a palestra, e ao final, o senhor Mariano, tio de Eurípides, pediu a mensagem àquele que estava psicografando, porque ele era totalmente analfabeto, e disse que ia ler. E para surpresa de Eurípides, que conhecia, isso é importante, Eurípides conhecia o lavrador que havia feito a psicografia. Porque desde pequenininho ele frequentava a fazenda do senhor Mariano, do tio dele, e esse agricultor era trabalhador, era empregado do tio desde que ele era criança. Então ele conhecia o lavrador. Ele sabia que ele era muito pobre, era analfabeto. Então ele não era alguém que ele não conhecesse. Ele sabia que aquele homem não sabia nem ler nem escrever, mal assim, talvez nem a nome assinar. Normalmente era lá no dedão, né? Para receber alguma coisa, um salário e tudo mais. E, de repente, o tio começa a ler a mensagem num português perfeito, frases maravilhosas, uma mensagem lindíssima. E aí o tio, que não sabia da mentalização do Eurípides, assina. E no final, o espírito agradece lá e diz assim: João Evangelista. E Eurípides tomou aquele choque, levantou-se e pediu: eu quero ler isso aí. Quando ele começou a ler, só ele sabia o segredo. Ele fica chocado. Naquele momento, o tio entrega para ele, se eu não me engano, é o livro Depois da Morte. Parece que é esse. Ou Depois da Morte. E ele vai para casa e lê o livro aquela noite toda. Ele lê o livro completamente. Naquela noite fica muito agoniado, sabe, sem conseguir dormir com tudo aquilo que veio, né? Então, é o que ele diz aqui.
É preciosa esta faculdade por não permitir dúvida alguma sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Eurípides não poderia ter dúvida sobre a independência daquele que mandou a mensagem, porque ele conhecia o médium, sabia que ele não teria capacidade de escrever aquilo, conhecia o tio, sabia que o tio era um homem de moral ilibada, que não iria se colocar ali para fazer algo que não fosse moralmente aceitável, e ele sabia o que ele tinha pedido e que ninguém mais sabia. Era que a mensagem fosse assinada por João Evangelho. Então, ele não tinha o que duvidar, né? Então, deixa o livro dos médiuns aí, até aberto nessa página mesmo, que depois a gente vai ver outra questão. Vamos continuar aqui da leitura do livro Diversidade dos Carismas. Quando a escrita terminou, a mão tomou a iniciativa de abandonar o lápis sobre o papel e voltou à sua condição normal, ou seja, Regina reassumiu o comando sobre seus movimentos. Apanhou a folha de papel e leu o texto com emoção e lágrima nos olhos. Ali estava escrito que ela se acalmasse. Era médio, sim, e tinha tarefas a realizar, mas não se preocupasse demasiado com o assunto. Precisava, de fato, frequentar um grupo para exercitar-se melhor. Procurasse alguém que conhecesse as obras de Kardec para pedir orientação. Desejou-lhe paz, abençoou-a em nome de Deus e assinou um amigo. Porque o companheiro já estava, né? Vamos dizer assim, gato escaldado dos problemas que ela tinha tido lá no passado com as assinaturas, lembram? Ela se sentiu mais segura, o amigo querido ali estava atento e disposto a ajudá-la. Ela sabia que podia confiar nele. Item 9. Novas decepções. Dessa vez ela procurou uma amiga que sabia estar familiarizada com a obra de Kardec. Essa amiga estava, familiarizada com a obra de Kardec. Essa moça já lhe dissera uma vez que tudo aquilo que acontecia com ela resultava de um potencial mediúnico que era preciso cultivar. Indicou-lhe um centro de sua confiança, ali mesmo nas redondezas. Outro detalhe, né? Não mais tão distante assim. E que ela frequentava regularmente. Regina passou a comparecer às reuniões públicas de estudo. Durou pouco, no entanto, sua presença na instituição. Conheceu lá um senhor que fazia parte da diretoria, que a ouviu pacientemente e prometeu ajudá-la. Houve, porém, um desentendimento qualquer entre os diretores da instituição. Ele renunciou ao cargo que exercia e retirou-se da sociedade. Por solidariedade, ela entendeu que deveria também sair. Olha as questões políticas, né, que envolvem os companheiros na casa espírita, né? Então, isso não é novidade para a gente. É uma coisa que a gente tem que estar muito atento a isso. Às vezes, a pessoa se decepciona com alguma coisa na casa espírita ou com alguma coisa no chamado famosíssimo movimento espírita. E aí a pessoa abandona a sua tarefa, o seu trabalho, aquilo que ela está, se sentindo estimulada a realizar, porque ela vê alguma coisa ou fica sabendo de que alguma coisa não anda bem. E aí o companheiro às vezes diz assim, eu não vou mais fazer esse trabalho, que ele tem capacidade de fazer e faz bem, porque eu estou decepcionado com o movimento espírita. Gente, movimento espírita, vou fazer uma comparação aqui meia grosseira, é igual sindicato. É igual sindicato. Todas as instituições, as profissões não têm sindicato? Sindicato dos médicos, sindicato dos professores, sindicato dos engenheiros. É uma briga danada, é uma política danada, não é? O movimento espírita também é por aí. É o companheiro que diz que são espíritas progressistas. E aí eu penso, gente, o que é isso?
espiritismo progressista. A doutrina espírita, ela sempre foi progressista. Gente, quer coisa mais progressista que o Livro dos Espíritos? Então, desde a sua fundação, vamos dizer assim, 1857, do dia 18 de abril, com a publicação do Livro dos Espíritos, ela é progressista. Aí agora algumas pessoas, alguns movimentos, colocam lá, espiritismo progressista. Aí parece o quê? Ué, e tem o espiritismo não progressista? Então, mas o que é isso? Isso é movimento espírita. Isso é movimento espírita. Nós devemos continuar realizando o nosso trabalho da maneira que a gente acredita que ele deva ser realizado. Não importa se o outro diz que é progressista, o outro diz que é retrógrado, o outro diz que é igreja, o outro diz... Não importa. Entendeu? Então, movimento espírita, para mim, é igual sindicato. É uma briga danada. E, como diz o outro, é uma feira das vaidades. Né? Feira das vaidades. E aqui a gente vê um exemplo. O companheiro a convidou para frequentar a casa espírita. Ela foi, mas logo depois ele se desligou da casa, porque ele teve algum problema. E como ela foi convidada por ele, ela achou que deveria ser solidária a ele e o acompanhou na saída. Então a gente está vendo que isso aqui, esse tipo de coisa, ó, acontece há muito tempo e vai continuar acontecendo. Porque o movimento espírita é formado por quem? Por homens. Por homens. Então vai ter o problema durante muito e muito tempo ainda, né? Então ele diz aqui, era um homem experimentado, simpático e parecia ser grande conhecedor. E Hermínio coloca entre aspas, percebeu? Aí a gente vai, quem já leu vai entender por que ele saiu, talvez, porque ele tenha saído da casa espírita, né? Pareceu ser um grande conhecedor, entre aspas, dos aspectos técnicos e práticos do espiritismo. Percebeu que o Hermínio colocou aqui? E parecia ser grande conhecedor, e ele coloca, dos aspectos técnicos e práticos do espiritismo. Ele não falou da questão evangélica, filosófica, ele falou técnicos e práticos do espiritismo. Né? Regina encontrara nele o apoio de que necessitava para suas perplexidades e sua busca. Ficou conhecendo sua esposa, passou a frequentar sua casa e se tornaram, enfim, bons amigos. Regina decidiu, então, dar início a um culto doméstico, para o qual convidou o casal e mais 2 pessoas de suas relações de amizade. A ideia foi recebida com entusiasmo por ele. Logo, na primeira reunião, surpreendeu-a com um livro de atas, um regulamento e nome já escolhido para o culto. Olha aqui, aspectos técnicos e práticos do espiritismo. Emprestando-lhe as características de um pequeno centro espírita ainda embrionário. Não era isso que Regina havia imaginado. Ela desejava apenas uma reunião informal para estudo e prece. Não via, porém, necessidade de impor suas ideias, mesmo porque seu amigo espiritual começou a comunicar-se regularmente, sem assinar as mensagens. Continuou utilizando-se da expressão inócua de sempre, um amigo, para não ter problemas. Somente ela sabia de quem se tratava, embora lhe ignorasse o nome. Durante cerca de um ano, tudo correu bem. Os textos psicografados traziam segura orientação, quase sempre ampliando o tema do estudo da noite, ou destacando-lhe aspectos especiais para comentar. Particularmente, o espírito lhe transmitia outros informes e orientava seus estudos, recomendando permanente consulta às obras de Kardec e ao Evangelho. Repare,
que o companheiro espiritual recomendava a ela permanente consulta às obras de Kardec e ao Evangelho. Aí a pessoa vai dizer assim, mas peraí, não estou entendendo bem. Porque as obras de Kardec contempla o Evangelho, é o terceiro livro, não é? Parece uma coisa assim meio repetitiva. As obras de Kardec, que eu saiba, são, vamos botar iniciando, né? O que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. E tem as obras póstumas lá. Tem a Revista Espírita, mas ele colocou aqui e o Evangelho, e ao Evangelho. É esse aqui, ó. Os ensinos de Jesus, que estão lá. Porque aí a pessoa diz assim, mas peraí. Então é para estudar só os evangelistas? Mateus, Marco, Lucas e João? Aí eu pergunto, quem é que enviou os profetas? Quem é que orientou os profetas para trazerem o início do Evangelho, a Boa Nova, as primeiras sementes da Boa Nova? Quem foi? Foi Jesus. Foi Jesus. E ele fez todo esse trabalho de preparação, até que, após o último profeta, João Batista, ele mesmo veio. E quando ele ia ao templo, o que ele lia no templo? Era o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João? Não, porque eles não tinham sido escritos. Eram as antigas escrituras. Ele ia ao templo e abria o quê? Os textos de Isaías, Elias, Jeremias. Era isso que ele lia. E muito do que Jesus falou estavam lá nos livros, Número, Deuteronômio, ame a Deus sobre todas as coisas, próximo a ti mesmo, os 10 mandamentos. Né? Não faça o outro que gostaria que te fizesse. Isso está lá em Números, livro escrito por Moisés, quando eles andavam no deserto. Esse Evangelho. Os textos dos evangelistas, Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, é o Evangelho. Então, ele coloca aqui, o amigo espiritual, leia as obras de Kardec e o Evangelho. Que, para quem não sabe, quando você abre o Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou aqui no capítulo 10, os que são misericordiosos, está assim, ó. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Aí está assim, ninguém sendo perfeito seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo. E no início do capítulo 10, está escrito assim, ó, perdoai para que Deus vos perdoe, bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus. Aí o item 2, Mateus, item 3, Mateus, e aí vai. Kardec faz um estudo, uma análise dos evangelistas. E tem alguns itens aqui que Kardec estuda que veio do Antigo Testamento. Outro dia eu mostrei para vocês uma citação do Antigo Testamento aqui, desse livro, tá? Que Kardec vai analisar. Então, as pessoas não podem dizer que não se estuda o Evangelho. Eu estou tentando ver, deixa eu ver aqui no capítulo, acho que é do capítulo 1, que ele coloca aqui no capítulo 1, né? Uma citação do Êxodo. É o segundo livro do Antigo Testamento. Uma citação do Êxodo. Kardec coloca
Aí eu chego à conclusão que Kardec tinha a Bíblia em casa. O que muitos espíritas condenam. Kardec tinha. E esse evangelho aqui, meu, é antiguinho. Ele está assim, ó, São Mateus. Os mais modernos, não. Porque Kardec, ele colocou assim, São Mateus, na citação, na referência bibliográfica. São João, capítulo 14. Nas Bíblias mais novas, que eles tiraram o S do São, ficou João. Mas Kardec tinha a Bíblia em casa, porque se ele faz o evangelho numa análise dos trechos da Bíblia, peraí, né? Tem algo que... Então, por que condenar? Tá aqui, achei, ó. Eu estava procurando, achei. Tá aqui, ó. A espiritualidade ajuda. Capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Capítulo 15, item 12. Se alguém tiver alguma dúvida, abre o Evangelho no capítulo 15, item 12. No capítulo 15, item 2, tá lá. Desculpe, 15 não, 14. Capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Item 2. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Aqui. Citação do Antigo Testamento, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, não era só o Novo Testamento que Kardec estudou. Não foi só, não é? Então, às vezes a gente tem que rever nossos conceitos. E aqui ele deixou bem claro isso para ela, tá? Deixou bem claro aqui para ela. Recomendando permanente consulta às obras de Kardec e ao Evangelho, incentivando-a no aperfeiçoamento de sua cultura doutrinária e na prática da meditação. Decorrido aquele primeiro ano, contudo, as coisas começaram a mudar de modo imperceptível. A princípio e depois de forma mais óbvia. A mediunidade de Regina desdobrava-se em vários aspectos e manifestações. Ocorriam fenômenos de vidência, clarividência, premonição, telepatia, desdobramentos conscientes e efeitos físicos, além da psicografia. Ela considerava tudo isso com naturalidade, mesmo porque estava habituada àquela riqueza fenomenológica. Nada havia de extraordinário naquilo. Queria servir no que fosse mais útil e da maneira mais correta. Não sonhava projetar-se com o exercício da mediunidade por entendê-la acertadamente como simples instrumento de trabalho. Então, ela não queria fama e sucesso. Tá? Estava convicta de que não lhe teriam sido proporcionados tais recursos sem um objetivo determinado. Não, por certo, para sua satisfação particular ou para exibir fenômenos insólitos perante uma plateia fascinada. Então, ela tinha completa consciência das razões pelas quais ela era portadora de tantas mediunidades. O senhor, seu amigo, contudo, começou a ficar cada vez mais empolgado com aquela inesperada variedade de faculdades mediúnicas. Acabara de descobrir uma média de notáveis possibilidades e não iria perder a oportunidade de trabalhar com ela, a fim de desenvolver suas faculdades segundo sua metodologia pessoal. A metodologia dele, porque ele era o quê? Um técnico, um excelente conhecedor dos aspectos técnicos e práticos do espiritismo, né? Ele era. Então, ele tinha uma metodologia de trabalho. Cada vez mais entusiasmado, assumiu o comando das atividades, cumulando-a de elogios e expressões de admiração. Um problema, um veneno para o médium. Um veneno, um perigo para o médium. Começou a exigir dela certas atitudes e exercícios. Fazia experiências, planejava reuniões especiais, trazia amigos
para as assistir, colocando a médium em evidência, empolgado pelas comunicações que vinham por intermédio dela. Ao que tudo indica, tinha em mente desenvolver em torno dela um grupo de maiores proporções com o qual pudesse conduzir seu trabalho à sua maneira. Ué, mas ele não conhecia profundamente o livro dos médiuns? As obras de Kardec? Não é? Não foi assim que ele foi apresentado, né? A amiga não levou, ela conheceu lá um senhor que fazia parte da diretoria e que ouviu pacientemente, procurou ajudá-la. A amiga era familiarizada com a obra de Kardec, eu estou lá no início do item 9, era um homem experimentado, parecia ser grande conhecedor, então parecia que conhecia as obras de Kardec, mas ele quer desenvolver o trabalho à sua maneira. Então, a maneira que Kardec nos orienta no livro dos médiuns foi embora, passou longe, não é? E aqui, para Regina, aqui, né? Não que isso fosse em si mesmo censurável, mas é preciso reconhecer que sua atitude implicava riscos e dificuldades imprevisíveis. Para Regina foi uma encruzilhada. Se também se deixasse envolver pela empolgação do amigo, certamente teria enveredado pelo caminho que ele traçara para ela. E não sabe o que poderia ter acontecido, por melhores que fossem as intenções. Como diz o ditado, né? De boa vontade o inferno está cheio. De boa vontade o inferno está cheio. Então, eu pergunto, quantos médiuns já não faliram ou perderam a oportunidade por causa disso? Porque se deixaram arrastar pela vaidade, pelo orgulho, pelos elogios excessivos. Então, ela estava numa encruzilhada. Ela sabia, ela tinha consciência do que ela precisava fazer. Mas o que estava sendo apresentado a ela era algo muito delicado e perigoso. Não é? Logo, porém, os espíritos amigos demonstraram de maneira inequívoca, quer dizer, sem sombra de dúvida alguma, que não aprovavam os planos traçados com tanto entusiasmo pelo amigo dela, né? Os fenômenos passaram a escassear e desapareceram de modo misterioso e inexplicável para ele, que estava comandando todo aquele processo. Ele ficou assim, ó, o que está acontecendo? Mingou, a mulher não dá mais, né? A coisa acabou, o que está acontecendo? O amigo espiritual deixou de se comunicar. Às vezes era visto por Regina ao seu lado. Ela tinha vidência, né? Então, às vezes, ela via o espírito ao lado dela. Na reunião, ela sabia que ele ali estava, mas nada dizia. Ele também não se pronunciava. Ficava aquela coisa, né? Ela pensando, e aí, o senhor não vai dizer nada? E ele quietinho lá, só observando. Era só uma presença vigilante, preocupada, talvez, e amorosa. Ele estava lá. Afinal, tem uma palavrinha composta que todos nós precisamos respeitar. Ela se chama livre-arbítrio. Ele já tinha dado a ela várias orientações. Afinal, ele não queria ser chamado como aquela, lembra da amiga dela que levou no centro da irmã, lá no meio do mato? Que disse assim, vamos lá, que o guia da minha irmã
vai te dar umas orientações. Ele não queria ser chamado de guia de Regina. Ele não era o guia da Regina. Ele era um amigo da Regina, que já havia dado várias orientações à Regina, e a Regina estava em condições de tomar sua atitude, a sua decisão. E ele não podia avançar sobre o livre-arbítrio da Regina. Ele não podia. Então, ele diz aqui, ó, o Hermínio deixa bem claro aqui, era só uma presença vigilante, ele estava ali, vigiando, observando, analisando, né? Mas nada dizia. Ele também não se pronunciava. Era só uma presença vigilante, preocupada, talvez, e amorosa. Porque ele sabia que já tinha dado todas as orientações necessárias à Regina. Agora, era a Regina que tinha que tomar a decisão e assumir as responsabilidades da decisão que ela tomava. Porque se ele diz, Regina, vai embora, como ele falou da outra vez, vai embora. Agora ele não vai falar vai embora, não. Ele vai deixar a Regina tomar a decisão dela, fazer a escolha dela e assumir as responsabilidades pela sua escolha. Vamos pegar aí o nosso livro dos médiuns. Vamos abrir na questão 220. Porque aqui ele diz que a coisa mudou, os fenômenos pararam de acontecer. E o homem ficou preocupado. O homem que estava ali comandando tudo, ele disse, o que está acontecendo? A fonte secou? Vamos pegar questão 220 de O Livro dos Médiuns, está no capítulo da formação dos médiuns, perda e suspensão da mediunidade, item 1. Vamos lá. Perda e suspensão da mediunidade, item, diz assim, questão 220. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências. Não é uma pergunta de Kardec, tá? É uma colocação. Ele está colocando aqui. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências, quer dizer, algumas paradas e a suspensões temporárias, quer para as manifestações físicas, quer para a escrita. Damos a seguir as respostas que obtivemos dos espíritos a algumas perguntas feitas sobre este ponto. Então, neste parágrafo, é Kardec falando que ele fez perguntas aos espíritos sobre esse assunto. E ele vai trazer as perguntas e as respostas dos espíritos. Mas ele afirma, logo no início, que a faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensões temporárias, quer para as manifestações físicas, quer para a escrita. Item 1. Podem os médiuns perder a faculdade que possuem? Isso frequentemente acontece, respondem os espíritos. Qualquer que seja o gênero da faculdade, para qualquer tipo de faculdade. Mas também, muitas vezes, apenas se verifica uma interrupção passageira que cessa com a causa que a produziu. Olha o caso aí da Regina. Qual foi a causa? O motivo, o trabalho que vinha sendo desenvolvido. Agora, se vai voltar ou não, isso a gente vai ver depois. Então, houve uma interrupção porque estava acontecendo alguma coisa que não era boa. Então, a causa a gente sabe. O homem estava encantado, fascinado, afinal, ele tinha encontrado uma super médium e ele queria transformar isso num grande espetáculo. E como essa não era a finalidade, suspende aí
a mediunidade. Agora, se vai ser por um período longo ou curto, a gente vai ver depois. Segundo item, estará no esgotamento do fluido a causa da perda da mediunidade? Será que o fluido vital do médium se esgota e isso pode causar a perda da mediunidade? E os espíritos respondem: seja qual for a faculdade que o médium possua, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Quando nada mais obtém, nem sempre é porque lhe falta a faculdade. Isso, não raro, se dá, porque os espíritos não mais querem ou podem servir-se dele. Então, olha aqui. Quando nada mais obtém, foi o caso da Regina, nem sempre é porque lhe falta a faculdade. Então, nem sempre é porque ela deixa de ser capaz. Isso, não raro se dá. Porque os espíritos não mais querem ou podem servir-se dele. Terceira, que é o que pode causar o abandono de um médium por parte dos espíritos? O que mais influi para que assim procedam os bons espíritos é o uso que o médium faz da sua faculdade. Está aí o problema. Então, não é porque os espíritos não mais querem, né? Ou melhor, quando ela nada mais obtém, nem sempre é porque lhe falta a faculdade, nem sempre é porque esgotou-se os fluidos. Na maioria das vezes não é isso. Isso não raro se dá. Porque os espíritos não mais querem ou podem servir-se dele. Os espíritos não querem participar daquilo. Não querem participar daquilo. Como um amigo espiritual dela não queria. Então, o que mais influi, está no terceiro item, para que assim procedam os bons espíritos, é o uso que o médium faz da sua faculdade. E eu acredito que essa seja a razão principal. Só que, antes da gente ler o resto, a gente lembra o seguinte, né? Os bons se afastam. E quando eles se afastam, abre vagas. Abre vagas. E às vezes aqueles que não estão muito preocupados com isso, questões éticas, questões morais, questões evangélicas, eles vêm ocupar esta vaga. No caso da Regina, cessou tudo, mas há casos que se continua. Mas aí a responsabilidade também é do médium. E ele continua aqui. Podemos abandoná-lo quando dela, quer dizer, da mediunidade, o médium se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos. Quando se nega a transmitir as nossas palavras ou os fatos por nós produzidos aos encarnados, que para ele apelam, ou que têm necessidade de ver para se convencerem. Este dom de Deus não é concedido ao médium para seu deleite, quer dizer, para seu prazer, para sua diversão, e ainda menos para a satisfação de suas ambições, mas para o fim de sua melhora espiritual e para dar a conhecer aos homens a verdade. Quer dizer, é para razões boas, para servir a humanidade e não para que o médium se sirva dela. Se o espírito verifica que o médium já não corresponde às suas visitas, né? Às suas vistas, se o espírito verifica que o médium já não corresponde às suas vistas e já não aproveita das instruções nem dos conselhos que lhe dá, afasta-se em busca de um protegido mais digno. Não vou me prestar a isso, os espíritos. Não vamos nos prestar a esse espetáculo deplorável. Então se afastam. Item 4.
Não pode o espírito que se afasta ser substituído, e neste caso, não se conceberia a suspensão da faculdade? Espíritos não faltam, que outra coisa não desejam senão comunicar-se, e que, portanto, estão sempre prontos a substituir os que se afastam. Que eu falei antes, espírito querendo dar comunicação não faltam. Tem assim, ó. Agora, o que ele vai falar tem qualidade? Quanto a isso, eu não posso garantir. É o que ele está dizendo aqui. Mas, quando o que abandona o médium é um espírito bom, pode suceder que o seu afastamento seja apenas temporário, para privá-lo durante certo tempo de toda a comunicação, a fim de lhe provar que a sua faculdade não depende dele médium, e que assim a razão não há para dela se vangloriar. Então o amigo espiritual da Regina ficava sentado lá, ela ouvia, ele ficava calado, mostrando para ela que não bastava ela dizer assim, eu quero. Né? Eu quero. Inclusive, o amigo estava cutucando ela. Como é que é? Secou a fonte? Mas não, ele estava sendo provado ali que não depende só do médium. Né? Que não depende só do médium. Então, ele não tem do que se vangloriar, já que ele não está no comando absoluto do fenômeno. Essa impossibilidade temporária também serve para dar ao médium a prova de que ele escreve sob uma influência estranha, pois de outro modo não haveria intermitências. Ora, a prova de que ele não está no comando absoluto do fenômeno é que o fenômeno foi suspenso e ele não consegue fazer o negócio voltar a acontecer. Em suma, quer dizer, resumindo, a interrupção da faculdade nem sempre é uma punição. Demonstra, às vezes, a solicitude, quer dizer, o cuidado do espírito para com o médium, o amor, o carinho, né? Do espírito para com o médium, a quem consagra afeição, tendo por objetivo proporcionar-lhe o repouso material, se for o caso do médium estar com algum problema de saúde, né? De que o julgou necessitado, caso em que não permite que outros espíritos substituam. Então, se for um caso do espírito perceber que o médium está com suas forças esgotadas, ele suspende a produção dos fenômenos, mas fica vigilante para não deixar que nenhum desavisado venha ocupar o lugar. Agora, se o motivo for uma invigilância do médium, e ele sabendo que o médium tem condições de tomar a sua decisão, ele deixa a cargo do médium. O que o médium decidir, se o médium entender que a coisa não estava indo bem, e se conformar e tomar outra atitude, a espiritualidade vai ali também tomar cuidado, para não deixar ninguém invadir o espaço. Mas se ele perceber que o médium, suspendeu, vou dar o meu jeitinho, ou vou fazer uma mistificação, ou vou continuar com essas atitudes invigilantes, a ponto de um outro espírito se aproximar e ele não perceber, ou perceber, mas deixa correr solto, porque afinal de contas o fenômeno está acontecendo, a espiritualidade se afasta. E deixa a responsabilidade por conta do médium, né? Então, nós vamos dar uma paradinha, vamos parar hoje aqui, né, nesse ponto. Continuaremos na próxima semana, mas o Hermínio aqui deixa para a gente ensinos muito importantes. E mostrando o quanto é importante estudarmos o livro dos médiuns. Sabe, aquele estudo sistematizado, como dizem os mineiros aí, no miudinho, analisando palavra por palavra, expressão por expressão, para a gente, né, tirar dessas frases, desses ensinos, o máximo de conhecimento que nós estivermos em condições de aprender, porque tem o nosso grau evolutivo aí nessa história, né?
Num próximo estudo futuro, a gente vai sempre conseguindo captar um pouco mais. Então, para nós encerrarmos aqui, eu vou pedir para nossa irmã Carmen Matos fazer a nossa prece de encerramento. Então, vamos pedir a permissão ao alto, aos espíritos amigos que nos acompanham, que possamos encerrar essa parte dessa noite de estudos, agradecendo muito a oportunidade do conhecimento, das vivências, desse livro que nos traz sobre a mediunidade dessa médium tão especial. Que possamos estar na semana que vem para novamente darmos continuidade a esse estudo, permitindo aos espíritos amigos que nos acompanhem novamente. Que Jesus possa abençoar essa nossa noite de estudo, dando continuidade aos estudos a seguir. Que Jesus abençoe a todos nós aqui presentes, os 2 planos da vida, e somos muito gratos novamente por essa oportunidade. Graças a Deus. Agradecemos a nossa companheira. Daqui a 10 minutinhos, né, Denise? Nós estaremos aqui para estudar este livro do Cabarchuta, Parábolas e Ensinos de Jesus. Hoje, quinta-feira, estudamos os ensinos de Jesus. E o ensino de hoje é muito interessante. Pedra rejeitada. Que pedra será essa, né? É uma pedra muito famosa. Então, daqui a 10 minutinhos, nós estaremos aqui para estudar essa obra do Cabarchuta, os ensinos, na sua segunda parte, os ensinos de Jesus, Pedra Rejeitada. Tá bom?